Oi, gente, graça e paz, tudo bem? Essa semana eu estava me deslocando para o trabalho e estava pensando sobre os altos e baixos da vida, né? É muito interessante pensar nesse sentido porque eu estava pensando em fazer uma reflexão sobre a minha vida, que obviamente que a gente tem vivido os problemas diários, mas em absoluto isso tem feito com que tire meu foco, isso tem feito com que eu questione a presença de Deus. Mas os altos e baixos da vida, eles são muito presentes na vida do cristão. E aí eu fiz uma alusão pensando, né? Está tudo bem nesse momento? Muito possivelmente a gente está às portas de acontecer alguma coisa que venha abalar. E aí, quando você faz uma alusão sobre os dias, né, de hoje, a gente pensa, né? Eu faço um comparativo sobre a vida ser uma montanha-russa. Ora você está em cima, ora você está embaixo. Ou uma roda gigante, que também ora você está em cima, ora você está embaixo. Você já analisou como é o resultado de um eletrocardiograma? Você já viu que tem aqueles risquinhos que vão para cima e para baixo? Isso significa dizer que tem vida. Isso significa dizer que se aquele exame estivesse reto, a sua vida tinha se findado. E aí, pensando nessa mensagem inicial, o tema que a gente vai falar de hoje é Construindo a Vida sobre a Rocha. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 7, a gente vai ler a partir do verso 24, onde diz: Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu uma casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a queda. Essa passagem ela é interessante porque ela encerra o Sermão do Monte. Jesus ensina exatamente como deve viver quem pertence ao reino de Deus. Existem muitos ensinamentos fortes nesse texto. Jesus nos mostra que não basta somente ouvir os seus ensinamentos, mas que é preciso praticá-los. Essa parábola utilizada é muito interessante porque ela funciona como uma conclusão prática de todo o sermão. Essa parábola fazia sentido para aquele povo daquela época, porque aquele povo, num determinado momento do ano, ele sofria com muita chuva, com muito vento. E aí, quando a gente faz essa alusão sobre chuva e vento, a gente está falando sobre as dificuldades, sobre os problemas, sobre os sofrimentos, sobre as crises que vão abater a vida de um cristão. Então, pensando nisso, o que fazer quando os altos e baixos da sua vida te alcançar? Em primeiro lugar, devemos ouvir a palavra de Deus. O verso 24 fala sobre, portanto, quem ouve estas minhas palavras. Jesus não está falando para pessoas incrédulas. Jesus estava falando para ouvintes que precisavam praticar a sua palavra. Quantas vezes em nossa vida a gente não ouve a voz de Deus? Muitas vezes Deus se revela na nossa vida, mas a gente está tão focado em construir as nossas próprias casas que a gente quer fazer de acordo com o que a gente julga importante, de acordo com o que a gente julga que dá para ser feito. Mas será que você está colocando Deus à frente dos seus projetos? Ou será que você está colocando a sua vontade, os seus desejos na frente da voz de Deus na sua vida? E aí a gente pensa, né? Praticar, participar de cultos, participar de células, conhecer versículos, gente, isso não é suficiente. É preciso permitir que a palavra de Deus transforme verdadeiramente a sua mente. E o que fazer quando os altos e baixos atingirem a sua vida? Em segundo lugar, devemos praticar a palavra de Deus. O verso 24 diz: E eis que as pratica como um homem prudente. Jesus mostra que existe uma diferença entre o sábio e o insensato que não está pegando o seu conhecimento e praticando. Não está na obediência. Obedecer é transformar o ensino de Cristo num estilo de vida para a nossa vida. O engenheiro, gente, ele sabe exatamente o que deve ser feito. Ele sabe exatamente quais são os cálculos necessários para se construir um prédio. Mas se ele não pratica esses cálculos, o prédio vai desabar. Precisamos colocar em prática os ensinamentos que Deus nos faz na nossa vida. Quantas vezes nós ignoramos a voz de Deus, mesmo conhecendo? Quantas pessoas vivem no Evangelho, mas não praticam a voz de Deus?
Quantas vezes nós vemos as nossas obras não fluírem? E nesses casos, muitas vezes a gente trata como um fracasso, como um castigo de Deus para a nossa vida, quando na verdade é porque estamos querendo fazer com que as coisas que a gente julga importantes são mais importantes do que colocar Deus na frente dos nossos projetos. E a pergunta que eu te faço hoje é: você tem perdoado? Você tem amado? Você tem obedecido mesmo quando é difícil? E o que fazer quando os altos e baixos aparecerem em sua vida em terceiro e último lugar? Precisamos crer que o fundamento é provado nas tempestades. Olha o que diz os versos 25 e 27. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. As duas casas enfrentaram a chuva, os ventos e os rios. Muitos cristãos enfrentam os mesmos problemas que você está enfrentando do lado. Cristo não veio para eliminar os problemas da sua vida. Muito pelo contrário. A gente sabe que a vida do cristão ela é permeada de problemas. Muito pelo contrário. Cristo veio para mudar os resultados da sua vida. Então, na nossa vida, a gente pode ter muita diversidade. Financeiras, perseguições, conflitos familiares. Mas o que muda o resultado da nossa vida é colocar Cristo como centro. Então esteja preparado para os desafios que aparecerão na sua vida. Agora firme a sua casa numa rocha firme, que é Jesus. E aí pode vir a tempestade que for, que a sua casa não vai sofrer o impacto físico. Jesus encerra esse sermão fazendo um convite. Não basta apenas admirar seus ensinamentos. Não basta apenas ouvir os seus sermões. É preciso construir sua vida sobre ele. A tempestade revelará aquilo que está escondido. A forma com que passamos pelas tempestades revela muito mais sobre nós do que especificamente sobre as dificuldades. E a pergunta que eu te deixo é: em que fundamento você está construindo a sua casa? Talvez você tenha chegado aqui hoje, meu irmão, passando por uma tempestade muito grande. Talvez você esteja vivendo muitos conflitos, muitas dificuldades, muitos problemas familiares, problemas de doença, e talvez você não encontre um caminho. Talvez você saiba e ache que a sua casa está construindo sobre areia e que a qualquer momento um vento pode destruí-lo, mas eu quero te convidar a fechar seus olhos. E se você entende que Cristo pode nortear a tua vida, se você entende que Cristo pode mudar a sua história, eu quero te convidar a você fechar seus olhos nesse momento e repetir comigo essa oração. Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu entendo que com a força do meu braço eu não vou mudar minha história, não vou mudar meu cenário, Senhor. Mas que o Senhor possa entrar na minha vida efetivamente. Que o Senhor possa se fazer morada na minha vida. Que o Senhor possa ser quem vai me guiar, quem vai me direcionar. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir os teus ensinamentos. E mais do que ouvir, eu quero praticá-los, Senhor. Esteja comigo me abençoando. Porque uma nova história está sendo escrita na minha vida. Que eu possa viver o algo novo. É a oração que eu te faço nesse momento, Senhor. Pelo poderoso e santo nome de Jesus, família de Deus, diga amém. Amém. Gente, graça e paz. Deus abençoe a todos.